Boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro semanal, onde a gente se encontra para conversar sobre um assunto relacionado à criação de filhos com TDAH. Hoje a gente vai estar falando sobre um outro transtorno, mas que é bem comum aparecer junto com o TDAH, que é o TOD, transtorno opositivo desafiador. E a gente vai falar sobre ele principalmente porque é uma comorbidade muito comum no TDAH, né? Então a gente precisa conhecer, porque torno de 40% das crianças com TDAH também tem TOD. Então, falar sobre TOD é muito importante. E também porque é um transtorno que a gente tem recebido aí bastante paciente para atendimento. E muitas vezes esses pacientes, eles não têm o transtorno opositivo desafiador, eles não têm o TOD, mas eles têm um perfil mais desafiador por conta de vários fatores que a gente conversou na semana passada, tá? Então, se você perdeu a nossa primeira live sobre o TOD, a gente falou sobre o perfil desafiador opositor, fizemos a diferenciação entre o comportamento do TDAH, do comportamento do TOD. Se você perdeu essa live, depois você corre lá no meu canal do YouTube, Juliana Deodato, e assiste essa live que ficou gravada lá para você poder tomar, conhecimento desses pontos que são importantes para a gente conseguir diferenciar quanto que o meu filho está sendo apenas, entre aspas, desobediente, ou quando ele está sendo opositor desafiador. Como é que eu faço a diferença, do comportamento de fuga e de esquiva do meu filho com TDAH, de um comportamento de controle, de disputa de poder, que é mais característico do TOD. Essa foi a nossa live da semana passada, e hoje a gente vai falar sobre as evidências científicas para o tratamento do TOD, quer dizer, aquilo que tem maior evidência de resultado positivo no tratamento do TOD e aquilo que a gente precisa investir, porque às vezes o que acontece as famílias buscam a avaliação, a criança está com uma dificuldade no comportamento, alguma questão, busca um profissional, faz uma avaliação, fecha um diagnóstico, e aí? E depois disso, o que fazer? Porque o fato de você ter um diagnóstico de TDAH, ter um diagnóstico de TOD, isso não diz muita coisa em relação ao que fazer com isso. Então, entender quais são os tratamentos padrão ouro, os tratamentos mais indicados para o TOD, para conseguir canalizar todo o tempo, dinheiro e energia nisso, é bem eficiente, tá? Então, você que está entrando aqui, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que é mãe, você que é psicóloga, psicopedagoga, é muito bom estar aqui com vocês. E no final, eu vou falar um pouquinho do nosso curso de avaliação e intervenção em crianças com TOD. Eu falei na semana passada, dei um spoiler para vocês, um pouquinho sobre a abertura desse curso, mas no finalzinho eu explico melhor para vocês, para que vocês possam conhecer e, conhecendo, se interessando, possam vir fazer parte da nossa turma, que eu acho bem importante. Você que é psicóloga, você que é psicopedagoga, não tem como você atender crianças e adolescentes, principalmente crianças, sem que você conheça sobre o TDAH, sem que você conheça sobre o TOD. Você pode até não trabalhar especificamente com esse público, como eu, que tenho como nicho, como foco de atendimento, crianças com TDAH, crianças com TOD, mas ainda que você não tenha um foco de atendimento nesse público, é importante que você conheça, porque você vai receber uma hora ou outra aí crianças com esse perfil para que você faça uma avaliação ou já com o diagnóstico fechado para uma intervenção, ok? Então, bora começar. Então, como eu falei, na semana passada nós fizemos a live falando sobre o perfil opositor desafiador. Então, eu expliquei, o que seria esse perfil, qual a diferença de uma criança que tem um perfil mais opositor de uma criança com TOD, o que caracteriza o TOD, quais são os critérios diagnósticos, qual a diferença do comportamento, que muitas vezes é interpretado como desobediência, de uma criança com TDAH para uma criança com TOD.
Por que é confundido? Por que muitas vezes crianças com TDAH recebem diagnóstico de TOD, mesmo sem ter o TOD, porque a interpretação do comportamento é de que a criança é desobediente, que a criança só faz o que quer, não quer fazer nada que os outros falam. Então, a gente fez essa diferenciação na semana passada, tá? Então, se você perdeu, tá gravado no meu canal do YouTube Juliana Deodato, tá lá gravado, assim como todas as lives que a gente fez aqui, né? A gente tem live semanal desde 2020, que a gente tem live toda semana. Então tem muitas lives, mais de 100 lives lá no nosso canal do YouTube, para que você possa lá olhar, ver quais as que mais te interessam e possa aprender um pouco mais como lidar com seu filho no dia a dia, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que é importante a gente retomar é em relação ao que é o TOD, tá? Sempre lembrando que para que a gente considere uma criança com um transtorno específico, como o TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, a gente precisa levar em consideração alguns critérios. E esses critérios, que a gente chama de critérios diagnósticos, eles estão definidos num manual que a gente chama de DSM-5-TR. O que é o DSM-5-TR? É o nosso manual de transtornos, né? O manual diagnóstico de transtornos mentais. Então, é um manual dessa grossura, eu mostrei na semana passada, que tem catalogado todos os transtornos mentais que existem e também os critérios diagnósticos, né? Que norteia a nossa avaliação, nosso processo de diagnóstico de um transtorno mental, ok? Então, quando a gente vai fazer a avaliação, a gente não vai só interpretar pelo comportamento da criança ou pelo relato, né, dos pais, dizendo que a criança é desobediente, que a criança só faz o que quer, que a criança é briguenta. Não é só assim. A gente vai sim observar a criança, a gente vai coletar informações dos pais, a gente vai... Deixa eu pegar aqui uma coisa. A gente vai coletar informações da escola, a gente vai coletar muitas informações para poder chegar no perfil daquela criança e tentar observar e identificar se aquele perfil comportamental daquela criança se encaixa nos critérios diagnósticos do TOD, que é o nosso caso aqui, ou de algum outro transtorno, tá? E aí, para que a gente consiga fechar um bom diagnóstico, a gente tem que levar em consideração alguns critérios e dentro desses critérios a gente tem que observar a frequência desses sintomas, a intensidade desses sintomas e os prejuízos que esses sintomas trazem para a vida daquela pessoa e do entorno, né, das pessoas que convivem com ela. Então isso é muito importante, tá? Porque sem que a gente leve em consideração frequência, intensidade e prejuízo, a gente pode cair no erro de dar um diagnóstico equivocado, ok? Então a frequência e a intensidade tem que estar significativamente acima da média esperada para aquelas crianças daquela faixa etária, ok? E trazer prejuízos para a vida daquela pessoa ou para as pessoas que estão no entorno, né? Enfim, para o contexto social que ela vive, tá? E aí, para que a gente caracterize, né, o TOD, a gente vai analisar três categorias, e dentro dessas categorias a gente vai analisar vários sintomas e a criança precisa corresponder a pelo menos 4 sintomas dos 8 que a gente tem que analisar. Então, a gente vai analisar 3 categorias se a criança preenche o mínimo de 4 sintomas dos 8 que são necessários. Oi, Renata. Renata tá falando que tá travando. Pessoal que tá na live, por favor, me diga se tá travando para vocês também, porque para mim tá parecendo que o sinal tá ok.
mas pode ser, né, que esteja ruim e eu não esteja percebendo. Se alguém puder me falar se tá ruim para todo mundo ou se é só para Renata, eu agradeço, tá bom? Ó, a Débora falou que tá bom. Então, Renata, pode ser que seja a sua internet. Mas vamos ver se mais alguém fala aí pra gente poder ver, tá bom? Eu vou continuando aqui, mas eu vou ver se alguém falar, mais alguém falar que tá ruim, aí eu dou uma repetida, eu tento ver aqui alguma coisa no sinal, tá? Mas a princípio tá tudo tranquilo aqui. Então a gente vai tentar analisar, a gente vai analisar os sintomas dentro desses critérios que eu tô explicando para vocês. E aí, o TOD é caracterizado por um padrão recorrente ou persistente de comportamento raivoso, né, negativo, desafiador ou até mesmo hostil. Então, a gente vai analisar o TOD dentro do critério de humor raivoso e irritável, comportamento questionador, desafiador e índole vingativa, que são as 3 categorias que eu falei para vocês. Então, a criança com TOD, ela precisa apresentar esses critérios, preencher esses critérios para que ela seja considerada com TOD, ok? Então, é importante que a gente fale sobre isso, porque não é só, relatei, a criança é difícil, a criança tem muita explosão de raiva, a criança é desobediente, né, que os pais relatam dessa forma, né? Ele só faz o que ele quer, ele não obedece, eu mando, ele não quer fazer. Não é só assim, gente. A gente precisa analisar esses comportamentos e tentar identificar se de fato ele preenche o critério diagnóstico do TOD, ou às vezes ele está preenchendo aí um outro diagnóstico, ok? Então o TOD é uma criança com TOD é uma criança que tem dificuldade de acatar e seguir as regras que são impostas por figuras de autoridade. Ela tem uma tendência a rivalizar com figuras de autoridade. Então, elas acabam tendo mais resistência e recusa em se submeter às solicitações feitas pelas figuras de autoridade, até mesmo nas coisas que ela gosta. Então, mesmo que seja uma coisa que ela gosta, que ela queira fazer, só pelo fato de ter sido proposto, né, por uma figura de autoridade, ela já se opõe. E muitas vezes isso acontece porque quando as coisas saem do jeito diferente como ela deseja que aconteça, porque o TOD tem uma necessidade de controlar o que, quando e o como. Então, ela tem é uma criança que tem necessidade de controlar e decidir quando e como as coisas vão acontecer, ok? Então, ela quer decidir quando que ela vai tomar banho, né? Se ela vai tomar banho e quando. Então, ela tem que ter um certo controle. Tanto é que quando a gente vai fazer análise funcional de comportamentos do TOD, geralmente a função do comportamento é a função de controle, né, e de disputa de poder. Então, isso acontece muito quando a gente está analisando o comportamento de TOD, a função que está por trás do comportamento de uma criança com TOD. Então, o TOD é caracterizado por um padrão global de desobediência, né, que muitas vezes é a forma como os pais eles interpretam o comportamento e trazem pra gente o relato, né, de que a criança é desobediente, que a criança não quer fazer aquilo que tem que ser feito, né? São crianças que discutem excessivamente com os adultos, então estão sempre disputando poder com o adulto, rivalizando com o adulto, não aceitam responsabilidade por sua má conduta, então eles agem de forma errada, né? Tem uma conduta ruim, mas eles não aceitam se responsabilizar por isso. Eles têm uma tendência a culpabilizar o outro, a sempre colocar o outro como culpado pelo seu mau comportamento. Então, se é uma criança que fez uma coisa errada, ela vai dizer que ela agiu desse jeito porque o outro fez determinada coisa com ela. Então, é como se ela tivesse sido obrigada a fazer aquilo por causa do outro. Então, ela está sempre fugindo da responsabilidade e empurrando essa responsabilidade para o outro, tá? São pessoas que incomodam o outro de forma deliberada, quer dizer, intencionalmente,
né? Possuem dificuldade de aceitar regras e perdem facilmente o controle se as coisas não seguem conforme elas desejam. A Débora colocou: quando não respeita, não aceita, xinga e bate nos pais, já acorda bravo. Quando repreendido, responde, bate boca, mas se porta assim com pessoas que têm mais liberdade, principalmente com os pais. Isso são características de TOD? Débora, pode ser TOD, mas também pode ser outra coisa. Só pelo seu relato eu não posso dizer que ela tem TOD. Mas se eu recebesse hoje, você como mãe, chegasse para mim para fazer um atendimento e começasse a relatar esses comportamentos, eu iria acender uma luzinha amarela para o TOD. Eu iria acender uma luz amarela para o TOD e talvez algumas outras questões, alguns outros transtornos, tá? Mas eu precisaria investigar muito mais e ver dentro do comportamento dele alguns outros comportamentos que se encaixem nos critérios, que não é só não fazer o que quer, não é só acordar bravo, entendeu? Então tem alguns outros critérios também, tá? Mas sim, com esse relato que você me falou, eu acenderia uma luzinha amarela, mas não poderia fechar um diagnóstico, tá? Você falou assim, se porta assim mais com pessoas que têm mais liberdade, principalmente os pais. Então, assim, apesar da criança com TOD, ela muitas vezes tem dificuldade de lidar com outras crianças, né? E às vezes tem dificuldade de ter amigos, de manter amizade, mas isso muitas vezes acontece por uma dificuldade nas habilidades sociais. Elas têm pouca habilidade social e acabam não conseguindo ter uma boa relação com os amigos. E lembrando, o TOD é um transtorno que está relacionado a figuras de autoridade. Geralmente, figuras hierarquicamente acima, né? Vamos dizer, não sei se eu posso falar dessa forma, mas hierarquicamente numa posição de autoridade sobre essa criança, de poder sobre essa criança, como pai, professor, né, e outras figuras que existem, que estão ali exercendo um determinado poder. E aqui eu não estou falando negativamente, tá? Estou falando de uma relação hierárquica de pai e filho que tem uma hierarquia. O pai é responsável pela educação do filho, pela colocação de regras e limites, e o filho, né, tá ali sendo estimulado, desenvolvido por esse pai e por essa mãe, ok? Assim como o professor. Mas, às vezes acontece dele também entrar em atrito com outras crianças pela dificuldade de habilidades sociais, mas também porque a outra criança está trazendo uma regra que ele acha que ele é que tem que determinar que regra é essa, né? Que ele tem que definir quais são as regras do jogo. Então, o TOD, ele criou uma ideia na cabeça dele de que ele é que determina as regras do jogo. E ele que tem o direito de determinar as regras do jogo. Ele acha que dentro da hierarquia de pai e filho, né, de pais e filho, ele está no mesmo patamar e que ele é que coloca as regras e o limite, ok? Inclusive nos próprios pais, nele mesmo e nos próprios pais. Então, sempre com os pais, eu e o pai, está começando com a avó, mas não chega aos pés do que ele faz com a gente. Então, como eu falei, eu não tenho como dizer do seu filho se é TOD ou não, mas reforçando algo que a gente falou na semana passada. A criança com TOD, ela pode ter o comportamento só em um ambiente, por exemplo, só em casa, mas na escola não? Pode. Pode ser só com uma pessoa, por exemplo, só com a mãe e com o pai não? Pode, tá? Quanto mais ambientes e mais pessoas essa criança tem comportamento, os sintomas do TOD aparecem, mais grave é o transtorno naquela criança, tá? Então, se for um ambiente só, por exemplo, se for só em casa, é considerado... Opa, deixa eu pegar aqui. É considerado leve. Se for em 2 ambientes, é considerado moderado. E se for de 3 ambientes ou mais, é considerado grave, tá? Agora, gente, o TOD não é algo, tipo assim, é coisa de criança, com o tempo passa, com o tempo ele amadurece. Cara, não é assim. Infelizmente, o TOD é um transtorno que
se não tratado, se não bem manejado, a tendência é ele ficar cada vez mais crônico, ficar cada vez mais difícil, porque ele vai desenvolvendo padrões de comportamentos disfuncionais que ele vai levando para a vida toda. Então, infelizmente, as pessoas às vezes acham que, enquanto é criança eu dou conta, enquanto é criança eu tô aqui e tal, mas depois passa, ele vai amadurecer, e não é bem assim. A tendência é que vá piorando se não há o tratamento adequado, e a gente tem um prognóstico, né, que a gente chama prognóstico qual é a nossa visão de futuro para esse tipo de transtorno, né, para um tipo de transtorno específico. E o prognóstico do TOD é que há uma tendência a esse transtorno migrar para um transtorno que a gente considera mais grave que o TOD, que é o transtorno de conduta, né? Que aí é como se fosse, de forma bem superficial, os mesmos sintomas de TOD, só que com alguns sintomas mais graves, como, por exemplo, envolvimento com delinquência, com quebra de, depredação de patrimônios públicos, né, ou privados, enfim, de envolvimento com um comportamento de delinquência. Então, a gente precisa colocar, né, as coisas no devido lugar enquanto é criança, para que isso não evolua, ok? Boa noite, Lilian. A Débora colocou: o filho está só piorando. Hoje mesmo teve 2 ataques de fúria porque foi contrariado. Me xingou horrores e me bateu. Tudo porque ele queria jogar no PC e eu queria deitar um pouco. Moramos... Deve ser um apartamento, não sei. Débora, eu não sei. Eu acho que até a gente já falou sobre isso lá no nosso grupo do WhatsApp, né? Mas assim, eu buscaria um profissional qualificado, né? Para fazer um bom diagnóstico diferencial. Porque assim, não me parece, Sobrado, não me parece ser só TDAH. E talvez nem seja TDAH, seja uma outra coisa. Porque assim, a gente tem outros transtornos que têm esse perfil. Tem o TOD, pode ter esse perfil? Sim. A gente tem o transtorno explosivo intermitente. A gente tem, né, o transtorno disruptivo da desregulação do humor. Então, a gente tem alguns transtornos que têm alguns comportamentos de explosão, como você relatou aqui, que precisam ser investigados, tá? Até o transtorno bipolar também, tá bom? E ele tem medo de ficar na sala sozinho, então queria que eu ficasse com ele. Entendi. Então, vamos lá. Então, a gente já falou aqui do TOD, né? Já caracterizou novamente o TOD que a gente explicou na semana passada. E a gente retomou aqui hoje. Mas o que é importante a gente falar aqui, né, que é o tema da nossa live, depois de ter feito um diagnóstico, qual o caminho, né? Qual o caminho seguir? Porque, gente, uma coisa que é importante a gente retomar aqui, e eu falei na semana passada, é que o fator de risco, né, para o desenvolvimento de TOD, a gente falou que o TOD... Semana passada a gente falou que o TOD ele tem né, como causa, vamos dizer assim, né, do TOD, questões genéticas, né? Então tem toda uma questão genética, então uma predisposição genética. Então são crianças que têm uma predisposição maior a uma desregulação emocional e tudo mais. Então a gente tem predisposição genética e também influência ambiental. E no TOD, a influência ambiental é muito grande. Enquanto no TDAH, a parte genética é preponderante e o ambiente ele intensifica os sintomas, no TOD, a parte genética é significativa, mas o ambiente ele é um agente essencial para que o TOD se desenvolva naquela criança. Então, a criança tem, né, uma predisposição e o ambiente é como se o ambiente fosse lá e detonasse o surgimento dos sintomas, tá? E o que significa esse ambiente? Significa que as adversidades familiares
e ambientais, né? Tais como mãe, né? Famílias que são desestruturadas. A gente chama de famílias desestruturadas, são famílias que têm um perfil mais negligente ou mais permissivo, que oscila, a gente falou semana passada também, né? Que oscila entre a permissividade e o autoritarismo. Então, famílias que o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, um desautoriza o outro, as regras e os limites não estão bem claros para aquela criança. Toda criança vai testar regras e limites, isso faz parte, né? Só que quando ela encontra pais que, de uma forma, né, respeitosa, mantém uma constância, né, uma coerência naquilo que eles colocam como regras e limites, a criança vai se adaptando àquilo e vai moldando o seu comportamento àquele perfil, né, que é esperado dela, né, aqueles comportamentos são esperados dela. Quando uma criança vive numa família onde uma hora o que ela faz tem punição, outra hora o que ela faz não acontece nada, uma hora pode, outra hora não pode, com a mãe pode, com o pai não pode, com o pai pode, com a mãe não pode. Com a mãe o pai não pode, mas com a avó pode. A avó se mete, desautoriza os pais, né? O pai e a mãe disse que não, a avó vai lá e dá. Então, e hoje, gente, eu não sei de onde que tiraram isso. Eu não sei de onde que tiraram isso, porque eu, pelo menos, não vivenciei isso na minha época de criança com minha avó. Mas hoje criou-se uma ideia de que vó é para estragar neto. Eu estrago sim. Gente, se você tem uma regra na sua casa, de pai e mãe, e na casa da avó, tem a regra da casa da avó, tudo bem. Mas a avó entrar a avó entrar no circuito do ambiente da casa dos filhos para desautorizar intencionalmente, porque na cabeça deles ser vó é estragar neto, é mimar neto, é fazer gracinha com neto. Gente, isso é muito sério, porque essas brechas na elaboração de regras, essas brechas nos limites que são dados para essa criança, é que vai ser um terreno fértil para esse TOD aparecer aí com intensidade. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não, a gente não está falando aqui de uma educação rígida, inflexível, autoritária. Não, porque quanto mais a regra é rígida, inflexível, autoritária, mais esse TOD vai bater de frente. E toda vez que bate de frente com a regra, a intensidade da energia dele vai cada vez aumentar mais. Mas também não pode ser maleável, flexível e permissivo demais, porque senão essa criança vai crescendo, tomando assumindo um poder que não cabe a ela enquanto criança, que ela não tem nem maturidade para assumir, ok? Então, as regras precisam ser claras, precisam ser objetivas, precisam estar muito bem delimitadas, mas elas precisam ser colocadas de forma respeitosa, né? Então, a educação, o perfil parental, né? O perfil desses pais, a forma como essa criança é educada no dia a dia, como as regras e limites são colocados, como essa comunicação é feita no dia a dia, é terreno fértil para o surgimento dos sintomas. E por isso, o tratamento, palavras, sim, Débora, claro, com certeza. Se a gente não pensar nem TOD, vamos pensar numa criança, né? Vamos pensar num TDAH ou numa criança que não tenha transtorno. Palavras ofensivas, elas vão atingir direto na identidade dessa criança, porque no início as palavras vêm de fora para dentro, até que essa criança incorpora aquilo como parte da identidade dela. Então, se você xinga a criança, vou dar um exemplo, tá? Seu burro, seu ignorante, você só me dá trabalho. Isso vai sendo incorporado na identidade dessa criança. Vamos pensar que a gente está falando de crianças que estão desenvolvendo a sua personalidade, desenvolvendo a sua identidade. E quando isso é absorvido na identidade dessa criança, isso vai atingir direto na autoestima dela, na forma como ela se vê, na forma como ela se vê o mundo, né? E a forma como ela se relaciona com o mundo também, o mundo, as pessoas, né? E aí,
como ela se vê, se ela começar a se ver da forma como as pessoas dizem que ela é, e geralmente, né, as figuras de autoridade, né, o pai, mãe, tem um peso maior, ó, lixo, bosta, ele vai se ver como lixo, bosta. E aí você acha que o comportamento dele vai melhorar? Não, porque olha só, vou fazer um raciocínio aqui, que claro que a criança ela não pensa da forma que eu tô falando, isso é inconsciente. Mas vamos lá. Isso se chama, sabe o quê? Profecia autorrealizadora. Dentro da psicologia a gente estuda isso. Profecia autorrealizadora é o quê? É quando alguém faz uma profecia, quer dizer, lança palavras sobre a criança e a criança autorrealiza aquilo nela mesma, porque ela acredita naquilo. E quando o pai e a mãe, principalmente, falam coisas para essa criança, tanto positiva quanto negativa, essa criança começa a acreditar que ela é aquilo, entendeu? E aí a identidade dela vai sendo formada a partir disso, a personalidade dela e a autoestima dela, como você colocou aqui, que a autoestima é 0. Então você imagina, vamos pensar, vamos analisar o raciocínio inconsciente, tá? Eu amo meu pai e meu pai acha que eu sou um lixo. Se meu pai acha que eu sou um lixo, eu preciso ser um lixo para ele ainda considerar que para ele ainda me reconhecer como filho e me amar. Olha como é disfuncional esse pensamento. Claro que não é um pensamento que a criança tem, né? Eu tô pensando... Não, é inconsciente. Mas é isso que acontece no inconsciente. Se meu pai acha que eu sou burro, eu preciso ser burro para ele poder me amar. Para ele continuar me identificando como filho. E aí eu passo a ser aquilo que ele diz que eu sou. Então, ao invés de melhorar, só piora. Entendeu? Só piora, tá? Então, é bem sério. Por isso que eu falo, né? A gente precisa interromper isso, ó. Desde pequeno que ele ouve essas coisas. Vai fazer 11 anos. Então, a nossa identidade ela é formada principalmente aí na primeira infância. Ele já está entrando na adolescência. A adolescência é o período onde a gente reforça, a gente consolida aquilo que foi construído na primeira infância. Se na adolescência ele continuar recebendo, tendo esses mesmos tipos de relacionamento e ouvindo essas mesmas palavras, aquilo que já está dentro dele, porque ele já foi colocado, já foi introduzido nele, vai se consolidar e se aprofundar. Entendeu? Sempre é tempo da gente cortar esse ciclo, tá? Sempre é tempo. Não é porque ele tem 11 anos que não dá tempo, não. Dá tempo. Mas quanto mais cedo a gente conseguir cortar esse ciclo, melhor, tá? Então, vamos lá. Então, por isso tudo, vocês estão vendo quanto que a criação, né, a forma como os pais lidam com o problema, faz com que esse problema fique muito pior. Por isso, o treinamento de pais, né, a orientação de pais, ela é o tratamento padrão ouro, que a gente chama de manejo parental. É o tratamento padrão ouro para o tratamento de TOD. Não adianta fazer o tratamento de TOD só da criança no consultório, só indo lá no médico para dar remédio. Inclusive, a medicação não é a primeira escolha. A medicação não é a primeira escolha. A primeira escolha é a orientação de pais. Porque se esses pais continuarem sem entender o que está acontecendo, sem saber lidar com essa criança, sem aprender a colocar regras e limites e a se comunicar de forma eficiente com essa criança, para quando a criança vier com seu fluxo opositor, ela conseguir manejar isso de forma adequada, porque a criança ela vai ter esse ímpeto do desafio e da oposição. Mas a forma como a gente vai lidar pode baixar a bola da criança ou pode levantar ainda mais o fogo, né? A gente pode ajudar a baixar ou apagar o fogo, ou a gente pode aumentar ainda mais. Então, o manejo parental clínico, ele é muito importante. Então, a gente usa a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental,
para fazer a orientação de pais, para que esses pais aprendam a modificar o comportamento da criança através da forma como eles lidam com a criança. Olha que interessante é esse transtorno, né? Então, a gente muda o comportamento da criança a partir da forma que essa criança, da forma como esses pais lidam com essa criança. Então, esse é o tratamento padrão ouro, tá? Manejo parental clínico. Por que é clínico? Porque é baseado na terapia cognitivo-comportamental, ok? Então, não é simplesmente você fazer uma orientação de pais baseado em disciplina positiva e numa educação mais amorosa, não é só isso. Dentro do TOD, a gente vai trabalhar com estabelecimento de regras, de limites, de forma eficiente, estratégica, vai trabalhar muito com a comunicação dos pais e consequência de comportamento para que essa criança consiga lidar com as suas próprias dificuldades no dia a dia, ok? É claro que muitas vezes, né, só o manejo parental não vai ser suficiente, porque como a gente viu, a gente tem 3 graus, né, de TOD. A gente tem o leve, a gente tem o moderado e a gente tem o grave, né? Então a gente tem 3 gravidades de TOD. Então nem sempre a orientação parental vai ser suficiente, né? Então vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um paciente com TOD, TDAH e TOD, e hoje ele está em remissão de sintomas. A gente continua em atendimento por questões de manutenção e até por um pedido da psiquiatra, e a própria mãe dele não quis a alta, então a gente continua com atendimento, trabalhando algumas habilidades sociais, ampliando o repertório, né, de habilidades sociais, mas ele está em remissão de sintomas de TOD, né? Primeiro a gente entrou em remissão dos sintomas de comportamentos e situações que havia uma previsibilidade, onde a gente fazia combinados e ele conseguia, e ele só entrava em desregulação quando as coisas saíam do combinado, saía, né, do que era previsto, quando tinha um imprevisto. E hoje, até quando tem um imprevisto, ele consegue se regular muito bem. Então, como que foi o trabalho? Foi um trabalho principalmente de orientação de pais. Porque quando a mãe e o pai entenderam o que estava acontecendo, pararam de achar que o problema era ele, que ele fazia de propósito, né? Porque o que acontecia com ele? Toda vez que ele entrava em desregulação, ele ofendia a mãe e o pai, principalmente a mãe, de uma forma que a mãe se sentia extremamente magoada, né? Extremamente magoada. Então, a mãe, enfim, se desregulava mais ainda porque ela se sentia magoada, ofendida, porque ele atacava ela. E aí, quando ela entendeu que não era pessoal, que quando ele estava atacando ela, ele estava atacando a regra que ele estava sendo opositor, ela começou a não levar para o coração e conseguia manejar melhor o comportamento dele. Então foi um caso, assim, é um caso, né, que eu ainda estou acompanhando de muito sucesso por conta da orientação de pais. É claro que eu atendo a criança também, né, e aí a gente tem o segundo pilar do tratamento, que é o tratamento à criança, né, o atendimento individual. Então a gente tem a orientação de pais, o manejo parental clínico, a gente tem, que é o principal, não pode deixar de ter, é o indispensável. A gente tem o atendimento individual, que vai ser necessário em muitos casos, tá? E a gente tem o eixo da medicação. Agora, a medicação, gente, não é a primeira escolha, como eu falei. Como o caso do TDAH, a medicação é o tratamento de primeira escolha. No TOD não é de primeira escolha. E a gente não tem uma medicação específica para TOD, como a gente tem no TDAH, né? No TDAH a gente tem medicações que são específicas para TDAH. No TOD a gente não tem medicação específica para TOD, assim como a gente também não tem medicação específica para autismo, ok? Mas a gente tem algumas medicações que vão atuar em alguns sintomas. Então, não vai tratar, a medicação não vai tratar o TOD. A medicação vai ajudar a melhorar alguns sintomas
que podem estar trazendo prejuízos significativos para essa criança, a ponto de atrapalhar a terapia individual dessa criança e o manejo dos pais, ok? É como se a gente estivesse falando assim, sabe aquele caso de depressão que a pessoa está em crise de depressão e a gente dá a medicação para tirar a pessoa da crise, e tirando a pessoa da crise, ela consegue entrar na terapia e fazer a terapia? A mesma coisa no TOD. A medicação ela vai atuar em determinados sintomas que estão muito intensos para que essa criança esteja pronta para poder fazer a terapia individual e os pais conseguirem manejar de uma forma eficiente o comportamento dela. Ok? Então, a medicação não é específica para TOD, também não é a primeira escolha e nem é aquilo que vai resolver o problema. O que resolve o que vai resolver o problema, o que vai atuar de uma forma eficiente no TOD é a orientação de pais, o manejo parental e a terapia individual da criança. É isso que vai fazer diferença. A medicação ela vai ser um suporte dentro desse processo, tá? Como o profissional identifica o TOD? No caso do meu filho, que só apresenta com os pais, só com o que eu e o pai falamos, olha, não deveria ser assim, tá? Só com o relato. Eu teria que observar a criança, né? Por exemplo, quando vou fazer, né, a avaliação, eu não avalio só o TOD, eu vou avaliar a criança como um todo. Então, eu vou analisar na escola, eu vou analisar em casa, vou analisar a criança em todos os ambientes, mesmo que os pais falem que esse comportamento é só com eles. Eu vou analisar a criança nos diferentes ambientes. Por quê? Porque eu preciso também identificar por que com os pais ela está tendo esse comportamento e na escola não. Será que é porque os pais estão sendo muito rígidos? Ou porque os pais não estão sabendo se comunicar com essa criança? Ou será que é porque os pais... Então, as regras estão muito frouxas, não tem uma rotina estruturada. E na escola, as regras são mais bem definidas, tem consequência para o comportamento. Então, a gente vai analisando a criança como um todo, tá, Débora? A gente, quando recebe uma criança, mesmo com suspeita de um transtorno, o ideal é que a gente avalie a criança como um todo, até para ver se aquele comportamento que ela está apresentando é do TOD mesmo ou de algum outro transtorno, tá? Então, a gente avalia como um todo e, claro, o relato dos pais é muito importante, mas a gente tem que refinar esse relato dos pais com perguntas, com análise funcional do comportamento. A gente vai refinando esse relato, coletando informações e observando também a criança, que é importante. Ok? Então, recapitulando aqui, né? O TOD, o tratamento do TOD, né? As evidências científicas apontam que o manejo parental, né? Que é uma modalidade dentro da terapia cognitivo-comportamental que vai trabalhar com os pais para que os pais aprendam a modificar o comportamento da criança por meio da alteração do seu próprio comportamento, né, da forma como eles lidam com a criança. Então, 40% a 50% do tratamento está colocado aí nesse eixo do manejo parental. Então, vamos lá, de 100% do tratamento, 50% está aí dentro desse manejo parental, ok? Então, esse manejo parental é um eixo que é indispensável, tá? O segundo é a terapia individual da criança e a medicação como suporte para esse tratamento, tá? Ela não é a principal, a estrela, como é no caso do TDAH, que a gente tem a medicação como a estrela do tratamento. No TOD, a medicação ela é suporte. Oi, Caio, tudo bem? Saudade! Quando a criança não respeita os pais, mas respeita outras regras propostas por outros, ainda podemos diagnosticar? Sim, é o que a gente está falando, Caio. O TOD, claro que não é só uma questão de respeitar regras. Então, a gente tem, dentro dos critérios diagnósticos, né, a gente tem três eixos que a gente avalia, o A, B, C. A gente esmiuçou isso tudo na semana passada, na live da semana passada.
Então, o ABC, dentro do eixo a gente tem 3 categorias. Dentro dessas 3 categorias, a gente tem 8 sintomas e a criança precisa preencher pelo menos 4 desses 8 sintomas, né? E aí tem o critério B e tem o critério C, tá? Então, mas vamos pensar, a criança preencheu os critérios. Ela pode preencher esses critérios só com os pais? Sim. E outras figuras de autoridade, ela respeitar regras, né? Ela não cumprir critérios? Pode. Ela pode ser só em casa e não ser na escola? Também pode, tá? Por quê? Porque a quantidade de ambientes e pessoas, né, que os sintomas aparecem, a gente usa para definir a gravidade do TOD, tá? Então, se for em um único ambiente, é considerado de gravidade leve. Se for em 2 ambientes, por exemplo, em casa e na escola, a gente considera gravidade moderada. E se for de 3 ou mais ambientes, é considerado gravidade, deixa eu ver se é severa, que agora eu já até esqueci, grave, tá? Então, leve, moderada e grave, de acordo com o número de ambientes que os sintomas aparecem. Então, pode sim aparecer em casa e não aparecer na escola ou em outros locais, ok? Mas, como eu falei, precisa analisar muito bem esse contexto familiar, o que está acontecendo ali, né? Se a criança preenche todos os critérios para que a gente consiga identificar. Mas é possível, né? Por exemplo, se a questão é em casa, vamos dizer que a questão é só com os pais, né? E aí a gente trabalhando com a criança, desenvolvendo algumas habilidades, né? Algumas funções executivas importantes, como flexibilidade cognitiva, controle inibitório, que são funções executivas importantes para a gente trabalhar no TOD. Quando a gente faz a orientação de pais, a gente consegue uma boa remissão de sintoma, entendeu? Principalmente porque é um quadro mais leve, né? Quando começa a chegar moderado e grave, aí fica mais a gente tem que lançar mão de outras estratégias também, tá? Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí, mas eu já quero aproveitar, enquanto vocês estão colocando as dúvidas, que eu vou responder, né, as dúvidas que vocês colocarem, eu quero convidar vocês para terça-feira que vem. Terça-feira é dia... Deixa eu ver aqui que eu já nem sei mais de cabeça. Dia 5 de março. Eu vou fazer uma live, que na verdade a nossa live é toda terça-feira, né? A gente fez semana passada e tá fazendo essa semana na quinta por uma questão pessoal. Mas a partir de semana que vem a gente vai voltar para nossa live de terça-feira. Então, terça-feira, eu vou fazer uma live para tirar dúvidas. Então, se você ficou com alguma dúvida ainda, né? Ou você não assistiu a live da semana passada, corre, assiste, ficou dúvida. Então, semana que vem vai ser a live de tirar dúvidas. E também eu vou apresentar para vocês, que eu já dei o spoiler semana passada e vou dar novamente hoje. Vou apresentar para vocês o curso GPS do TOD, que eu vou abrir inscrição na terça-feira à noite. Logo assim que a gente acabar a live, as inscrições do curso vão estar abertas com desconto, um desconto considerável de lançamento, com um bônus exclusivo para a primeira semana aí de inscrições. Então, você que é psicóloga, principalmente psicóloga, psicopedagoga, tem interesse em se aprofundar um pouco mais na avaliação e na intervenção do TOD, vem comigo semana que vem, né? Você é mãe, você é professora, quer aprender também um pouco mais sobre TOD? Vem semana que vem também na live. Eu vou explicar para vocês como vai funcionar, vou tirar todas as dúvidas, explicar como vai funcionar o curso, para que você possa tomar a sua decisão, né? De vir para a nossa turma, de fazer parte dessa turma de forma consciente, tá bom? Durante todo esse final de semana, eu vou colocando aí algumas informações nas minhas redes sociais. Na terça-feira abre a inscrição. Débora, vai ficar gravada, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, coloca lá no nosso grupo do WhatsApp, manda pra mim, que eu respondo ao vivo e depois você pode assistir e tirar sua dúvida, tá?
E eu vou abrir as inscrições na terça-feira, no final da live, mas as inscrições vão ficar abertas durante o mês, na verdade, na primeira quinzena de março, sendo que a primeira semana vai ter um desconto super, super, super maravilhoso e também alguns bônus exclusivos, tá? Então, depois, se você tiver interesse em participar do curso, é só você se inscrever no outro dia, não tem problema, ok? Então, espero vocês terça-feira pra gente continuar esse papo, responder as perguntas, tirar dúvidas e também para que vocês possam conhecer de forma mais aprofundada o nosso curso, que vai trazer orientações de como a gente pode identificar a criança com TOD, como é que a gente faz um bom diagnóstico, como é que a gente diferencia o TOD dos outros transtornos e também como que a gente faz a intervenção, quais são os eixos, né, que a gente falou hoje de tratamento, mas como que a gente pode trabalhar dentro desses eixos no dia, na terapia, né? Como que a gente pode, quanto profissional, trabalhar com orientação de pais, com o tratamento, né, individual da criança, tá bom? Então, espero vocês terça-feira e um beijo, boa noite, a gente continua conversando aqui pelas redes sociais. Tchau, tchau, pessoal!